E olha só, agora a Larissa Arantes vai falar conosco novamente, direto lá de Brasília, e ela vai conversar com o cientista político Rócio Barreto. Larissa, eu já posso aproveitar e pegar a fila aqui para fazer uma pergunta, porque eu fiquei curiosa, porque o Rodrigo Garcia ele foi numa estratégia diferente dos outros candidatos que estão mais reservados. E aí eu queria uma análise também do cientista político sobre isso, né? De por que justificaria essa estratégia mais diretamente com o povo hoje de manhã em relação aos outros candidatos. O que é que dá para a gente entender desse movimento aí? Mas é contigo, toca a bola. E Rosiane, claro, você tem prioridade e já agradeço a participação, a disponibilidade do Rócio Barreto em conversar conosco aqui nesta manhã. Rócio, muito bom dia para o senhor e já queria então abrir com a pergunta que a Rosiane fez para a gente lá de São Paulo em relação a essa estratégia lá no estado em relação ao Rodrigo Garcia. Se vai para as ruas, se existe uma outra forma de repente, conquistar esse eleitorado indeciso. Queria ouvir do senhor. Em relação ao candidato que hoje foi às ruas, ao invés de ficar em casa ou ficar treinando algo para o debate, ele pensou exatamente sobre a questão de movimentar as pessoas, principalmente porque elas estarão ligadas no debate e criar uma expectativa maior de que ele não tem parado, principalmente sobre a questão do preparo do debate. Não tem parado e quer mostrar cada vez mais, aproveitar a imprensa e dar o seu recado. Cada minuto a mais na televisão, para todos os candidatos, é muito importante. E ele aproveitou esse momento e está querendo conquistar um pouco mais de espaço com seus eleitores e ganhar, principalmente, os outros eleitores que, nesse momento, têm optado por outros dois que estão na frente. Essa é uma estratégia que ele usa e, possivelmente, ele vai continuar usando isso daí, porque cada minuto para ele é importantíssimo. Agora aqui para o Distrito Federal, a gente tem visto um cenário de um favoritismo para o atual governador Ibanez Rocha. Essa estratégia de ir para a rua, de repente, então, não deveria ou não é a ideal para ser aplicada aqui no Distrito Federal? Ou, de fato, é isso que os candidatos podem fazer nessa reta final, Rócio? Olha, para os outros candidatos que estão em desvantagem ao governador Ibanez, não é interessante ficar em casa, mas agora para o governador Ibanez, ele é favorito nesse momento, inclusive com chances reais de ganhar a eleição já no primeiro turno. Para ele não há nenhuma diferença em ir para a rua. Pelo contrário, caso ele vá para a rua nesse momento, ele pode ter algumas provocações, algumas irritações de militantes e de cabos eleitorais dos outros candidatos, o que pode afetar a sua performance tanto no debate quanto na própria resposta que ele for dar a esses eleitores, porque alguns podem provocar ele o suficiente para que ele dê algumas respostas que não sejam as ideais nesse momento. Então, ele reservado em casa, reservado com seu grupo de marketing, seus marqueteiros, é o melhor que ele tem a se fazer nesse momento. O ideal seria ele se manter, estar estudando as respostas, porque hoje ele vai ser provocado muito, principalmente para quebrar essa forma dele estar conquistando a sua reeleição, o que só foi conquistado aqui no Distrito Federal para o ex-governador Roriz. Boa análise, Rócio. E eu queria convidar o senhor a acompanhar aqui na nossa tela o nosso projeto, o projeto do SBT News em parceria com o Lagondata, o nosso agregador de pesquisas, para a gente, inclusive, acompanhar a evolução das intenções de voto, como você pode acompanhar aqui na tela. Na verdade, a gente está vendo de São Paulo nesse momento, você pode acompanhar como que foi a evolução, então, dos candidatos. A gente pode observar ali Fernando Haddad, também uma estimativa em relação aos brancos, nulos, indecisos e abstenção.
também em relação a Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia, esse agregador que então traz a evolução das intenções de voto das pesquisas que estão sendo realizadas nesse período eleitoral. No sbtnews.com.br você pode sim acompanhar, é só clicar lá para acompanhar essas atualizações. E voltando com o Rócio e lembrando para você que o nosso debate com os candidatos ao governo do Distrito Federal começa às 6h30. Rócio, o senhor falava a respeito de estratégias em relação ao posicionamento de Ibanez Rocha. Hoje no debate é o momento de apresentar essas propostas, é o momento de haver ali um confronto de ideias para que o eleitor então possa, inclusive, ter mais detalhes do que está sendo proposto por cada candidato? Sim, nas eleições de 2018, as pessoas votaram num candidato novo que não aderisse à velha política, que não aderisse a partidos, não fosse muito ligados a bandeiras partidárias e nem a velha política. Era pessoa que não gostava de política, que estava vindo pela primeira vez, e nesse mote, o governador Ibanez foi eleito, tal como foi eleito outros governadores, deputados, senadores, nesse mesmo mote. Em 2020, com a pandemia, começou a mudar, e as eleições municipais começaram a escolher candidatos que tinham um certo know-how, tinha experiência e tinha algum tipo de serviço prestado à comunidade. Então, isso daí acompanhou para as eleições de 2022. Hoje, as pessoas optam por administradores, gestores que já fizeram algo pela população, que já deixaram alguma digital política em seu trabalho, alguma gestão que foi eficiente e que criou políticas públicas que beneficiassem uma maior parcela da população. Então, hoje as pessoas optam por isso. Eu creio que o governador Ibanez vai mostrar o que ele fez, o que ele realizou. Vai fazer um comparativo do antes e do depois. As obras que ele fez, o trabalho que ele fez na saúde e outras áreas. Isso ele vai querer quebrar com as perguntas e as provocações dos outros candidatos de que ele não cumpriu o que prometeu e ele vai tentar resgatar isso falando do que ele fez, do trabalho que ele vem fazendo. Acredito que ele vai insistir nessa linha para que ele possa ter um melhor sucesso nas suas respostas. Eu estava acompanhando quando o Renato falava sobre o candidato defender determinado tema, mesmo que fosse perguntado por outro. Eu lembro que no debate entre Dilma e Aécio, eu trabalhava numa pesquisa qualitativa exatamente na hora do debate. Então, a gente analisava e falava para as pessoas que acompanhavam a Dilma que todas as perguntas que fossem feitas para ela falasse sobre infraestrutura, que a infraestrutura é o que ela dominava melhor e ela sabia responder. Se perguntasse sobre saúde, ela ia falar sobre infraestrutura. Não, para que a gente possa melhorar a saúde, a gente tem que criar a infraestrutura ideal nos centros e no interior para que as pessoas possam serem atendidas melhor e assim melhorar a saúde. Se fosse perguntar para ela sobre a fome, ela falava de infraestrutura. E acredito eu que o Ibanez vai entrar nessa questão de informar as pessoas como ele pegou o governo e como ele tem feito até agora. As obras que ele tem feito e o que ele conseguiu entregar até o momento. Entendi, sim. Rócio, sempre com explicações muito claras, muito detalhadas. Agradeço muito a participação mais uma vez do senhor aqui no SBT News e volto ao estúdio em São Paulo com a Rosiane Kennedy. Rosiane, é com você. Lari e Rócio, muito obrigada também, tá?